que o Gerson se recupere o mais rápido possível e que ele consiga entender que o futebol dele também precisa de uma recuperação. Infelizmente, pela ausência, né, Alan? Porque a gente torce sempre pelo bem do atleta, independente de qualquer questionamento. A saúde a gente não pode questionar disso de ninguém, mas a gente também não pode negar que essa ausência do Gerson está fazendo um bem para o Flamengo danado, né, cara? O Tite está conseguindo encontrar uma nova forma de jogar, não em formação, mas com jogadores em funções diferentes e que tem dado muito resultado, né? É o errado que deu certo, vamos falar assim, né? Infelizmente ele tá mal, mas que serviu no final das contas para o Flamengo performar melhor, né? Seriam os deuses ajudando nesse momento, Cleitinho? Então, isso já gerou um problema. Parece que a galera já bateu no bigode por causa disso. Mas, na verdade, tem que ser dito aqui. Gosto demais do Gerson. Gerson, para mim, é um baita do jogador, mas hoje ele é reserva no Flamengo. Desde o início, ou melhor, ao término do ano, nós cogitávamos isso, né? Com a chegada do De La Cruz, e aí o Gerson vai ter espaço, não vai? Para mim, o Gerson iria perder espaço, só que para o Tite, não. Acabou ganhando a braçadeira de capitão, se transformando num jogador ali que exerce uma certa liderança, segundo o Tite, e acabou colocando ele, muitas das vezes, como jogador polivalente. Em várias funções, o Tite acabava utilizando o Gerson muito mais, na minha humilde opinião, para acomodar o atleta do que por merecimento dele. E aí, com essa ausência do Gerson, ele meio que encontrou um time, e o time está conseguindo ganhar consistência. O time está se fortalecendo. Isso pode ser um problema, mas a gente tem que pensar primeiro na saúde do atleta. E aí o atleta precisa se cuidar, é um ser humano acima de qualquer coisa, é um jogador que foi fundamental em 2019, tem que ter o respeito de todos nós, torcedores rubro-negros. Tem um meme meu aí que se espalhou rapidamente, que eu estava xingando completamente o Gerson, ele fazia uma partida horrorosa, estava até com o meu amigo aqui, Cleito Júnior, aqui na narração, e ele acerta um pombo sem asa lá do meio da rua, e acaba fazendo um golaço ali, que deu a vitória ao Mengão, e aí eu acabei virando meme, e vocês já conhecem como foi o desenrolar de tudo isso aí. Mas eu torço para a pronta recuperação do Gerson, para que ele volte, vai ser um jogador importante, vai ser um jogador que a gente vai utilizá-lo, mas não como titular, ao meu ver. Hoje, deu muito mais fluidez ali, né? A gente jogar com o Pulgar ou o Igor Jesus, que também jogou muito bem, o Arrascaeta e o De La Cruz jogando até num 4-3-3 que eu pouco acreditava, sendo muito honesto com vocês, que pudesse trazer ótimos resultados à equipe do Mengão. E isso acabou acontecendo. Jogando no 4-3-3, o Tite encontrou o seu melhor momento, o melhor time, um time mais encaixado até aqui, desde a era e do início do trabalho do Tite. E esse 4-3-3 está começando a encantar a todos nós, torcedores rubro-negros, porque é um jogo associado, é um jogo que está com consistência, está com agrupamento ali entre os jogadores, estão jogando de forma agrupada, isso está deixando poucos espaços, está conseguindo fazer ali o perde e pressiona. O Flamengo conseguiu passar pelo Fluminense de forma tranquila, de forma suave ali, sem muitos esforços, sem muita dificuldade. O Flamengo administrou muito bem uma partida contra um adversário que tem um nível de dificuldade alto, porque até então estávamos sempre fazendo ponderações, sempre diminuindo a atuação do Flamengo, colocando que era o Boa Vista, era alguma outra equipe mais frágil. Na medida que a gente enfrenta o Fluminense, que para mim é disparado o adversário mais forte de todos os demais do Campeonato Carioca, a gente deixa, né, e prova que o Flamengo vem numa evolução, vem num viés, vem numa crescente, e isso aconteceu. É importante que a gente coloque e deixe claro aqui, Cleitinho. Cara, é aquele famoso a males que vem para o bem, né, Alan? Como você disse, a torcida pela recuperação do Gerson, ela acontece, tá? Eu espero que dê tudo certo na cirurgia. Até o amigo aí perguntou se foi a mesma cirurgia que eu fiz, e não. O problema do Gerson é um outro problema. A minha foi por conta de pedra no rim. A pedra não estava passando até chegar na bexiga para ser expelida. Ela ficou travada e eu tive que fazer uma operação para colocar um catéter para permitir com que a urina passasse. Não é a mesma coisa da dele. A dele é uma outra parada. A minha parte... Caralho, não, é horrível. É a pior dor da vida. Mas assim, a minha acho que até... pela uretra, né? Isso. E depois para tirar nem anestesia toma. O cara fica uma linha amarrada lá.
aí o cara só depois puxa e sai. Mano, é horrível, horrível. Mas assim, é suportável a dor. Mas é melhor passar por isso do que passar pela dor da pedra. No final das contas, é isso. E não tem nada a ver com água. Eu bebo água pra cacete e eu sou predisposto a ter pedra no rim. Por dia eu bebo mais 7 garrafas dessa aqui, 7, 8 garrafas dessa aqui. E ainda assim eu tenho pedra no rim. Então, não tem nenhuma relação. É predisposição. Se a tua família tem, você vai ter. Se teu pai e tua mãe tem, você vai ter em algum momento, tá? Mas, assim, a cirurgia dele me parece ser até um pouco mais assim, complexa. Só que o tempo de recuperação está estimado entre 2 meses, tá, cara? 2 meses. São 2 meses fora do Gerson aí, do Flamengo. E aqui vai ficar uma mensagem que eu vou deixar, Alan. A primeira, o Tite conseguiu encontrar uma forma de jogar da mesma forma, trocando apenas os nomes, e conseguiu encontrar um time muito mais fluido, e você está coberto de razão. Eu acho que hoje a grande chave para esse esquema funcionar é a velocidade que esses jogadores têm de trocar passes. O De La Cruz é muito mais dinâmico, ele acelera o jogo de uma forma assim que o Gerson não consegue. E a segunda mensagem é para o Gerson, porque por mais que ele volte ao Flamengo, o Tite fala assim, não, o Gerson é meu homem de confiança. Eu até acho que agora, com esse período de inatividade, isso nem vai acontecer. Se fosse para o Gerson voltar agora, daqui a uma semana, eu acho que ele voltava a titular de novo no lugar do De La Cruz, e aí o De La Cruz jogava um pouco mais à frente. A mensagem que fica é, Gerson, fica de reflexão para você, irmão. Se você quer voltar a buscar titularidade para jogar nesse time do Tite, para fazer o teu futebol evoluir, por sinal, tu vai ter que ser mais dinâmico, irmão. Vai ter que ser muito mais proativo dentro de campo. Então, talvez isso seja uma oportunidade para o Flamengo evoluir, mas também seja uma oportunidade para você evoluir. Então, Gerson, use esse período de inatividade para você refletir e repensar na evolução do seu próprio futebol. Porque bola tu tem, irmão. Tu é bom jogador pra caramba, tu é versátil, tu consegue atuar em mais de uma função dentro de campo. Isso é fantástico, irmão. E talvez isso seja o ponto-chave do Tite, de encontrar um jeito de você jogar mais para frente, que seja até mais a sua cara, porque de segundo volante eu acho que não é muito a sua função, não. Então, talvez esse problema que você está passando, irmão, seja uma oportunidade na sua vida de pensar em prol do Flamengo e em prol da sua própria carreira. Talvez seja a oportunidade que você estava precisando. Então, cara, espero que essa cirurgia ocorra tudo bem e acho que tem tudo para ocorrer, não é nenhuma cirurgia complexa, é apenas uma situação que ele vai ter que ser submetido, porque senão ele vai continuar convivendo com esse problema e aí sim, conviver com o problema é que mora o perigo, Alan, porque aí pode desencadear numa outra parada mais séria, porque pelo que eu fiquei sabendo, isso que ele está passando é até um dos principais pontos do rim, né? É filtrar o sangue. E parece que isso que ele está passando impede que o sangue seja filtrado por um rim. E ele pode até perder este rim, o que é perigoso, óbvio. Então, cara, que seja uma operação bem-sucedida, uma recuperação ainda mais bem-sucedida para ele poder retornar até antes dos 2 meses, ficar apto, porque vale lembrar, a gente pode ter o ódio que for do Gerson, irmão, mas é um jogador que vai ser muito importante na Copa América justamente pela versatilidade, porque a gente pode perder um meia, ele pode ser esse meia, a gente pode perder um cara pelo lado, ele pode ser esse jogador pelo lado. Então que o Gerson se recupere o mais rápido possível e que ele consiga entender que o futebol dele também precisa de uma recuperação. Talvez seja a hora de uma reflexão por parte do Gerson para ele voltar a ser o que ele já foi, Alan, o Coringa, porque hoje ele está passando na cabeça de algumas pessoas como um verdadeiro vilão e nada mais, irmão. Esse é o problema.